Diz assim o texto bíblico: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, mesmo sentimento. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez para que Deus possa falar aos nossos corações nesta noite. Senhor nosso Deus, nós nos submetemos à Tua soberania, a Teu poder, reconhecendo nossas limitações espirituais e naturais, rogando para que Teu Espírito Santo venha iluminar as mentes dos receptores e do transmissor desta mensagem, de maneira tal que essa mensagem venha dar frutos em nossos corações, venha transformar nosso caráter, e que a Tua igreja seja edificada, venha crescer espiritualmente, e ao final de tudo, o Teu nome seja glorificado. Seja conosco nesta noite, em nós. Amém. Meus queridos irmãos, o grande desafio, talvez o maior desafio de qualquer tipo de aglomerado social, de qualquer tipo de grupo social, seja a questão de alinhamento. É muito difícil quando em uma comunidade ou um grupo social, mais de duas mentes, mais de duas cabeças pensantes, é muito difícil conseguir o alinhamento dessas peças, dessas cabeças, dessas pessoas, porque viver em conjunto, viver em agrupamento é algo muito desafiador. Aqui dentro, nesta noite, nós temos pessoas que convivem nos mais diversos meios sociais. Tem pessoas que trabalham em escola, tem pessoas que trabalham em empresas, em indústrias, há pessoas que trabalham em faculdades, pessoas que estão estudando. E nós sabemos que em todos esses contextos, a grande dificuldade é estar alinhado, desde a liderança até, de fato, os subordinados a essa liderança. Esse é o grande desafio para qualquer tipo de grupo social, não é diferente no que diz respeito à comunidade. O grande desafio para a comunidade cristã, para a igreja, é estar em alinhamento, estar alinhado uns aos outros, ou uns com os outros. E nós, meus irmãos, vamos aprender aqui, através da carta de Paulo aos Filipenses, princípios que dizem respeito a este tipo de alinhamento, que auxilia no processo de manutenção da unidade cristã. Nós temos que entender, meus irmãos, que a unidade cristã não precisa ser construída. Nós não precisamos criar uma unidade, ela já existe. Ela precisa ser preservada, é o que Paulo diz no capítulo de número 4, versículo 1 até o versículo 4 de Éfeso, da carta de Paulo aos Efésios, onde ele nos diz: rogo, meus irmãos, pela vocação que foste chamados, a suportar uns aos outros e preservar, se esforçar para preservar a unidade do Espírito. Essa unidade já existe, nós precisamos apenas preservar, nos esforçar para preservar essa unidade. E o alinhamento, ele é essencial para que nós venhamos a preservar essa unidade. E se uma igreja não está alinhada, de fato haverá acidentes, às vezes acidentes que têm contornos de incidentes, às vezes acidentes que têm contornos graves. Não é diferente, por exemplo, ainda que a ilustração tenha as suas diferenças, mas ela em algum momento tem os seus contrapontos. O alinhamento de um carro que anda desalinhado tem dificuldades e poderá trazer acidentes sérios. Uma comunidade que não tem alinhamento poderá trazer também dificuldades sérias. Agora, que tipo de alinhamento nós estamos falando? Paulo fala de 3 tipos de alinhamentos aqui que são essenciais à comunidade, o grupo social, especialmente a comunidade cristã. Para que uma comunidade, um grupo social possa sobreviver, subsistir e crescer, ele tem que estar alinhado com alinhamento de ideias. E Paulo fala sobre isso, meus irmãos, no versículo de número 2. Ele diz: completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Alinhamento de ideias significa ter o mesmo tipo de pensamento, o mesmo tipo de propósito intelectual, aonde nós queremos chegar, qual é o nosso propósito, vamos pensar então da mesma forma para chegar até este propósito. Alinhamento de ideias é essencial para qualquer tipo de grupo social. Não é à toa que grandes palestrantes da área da área empresarial, da área do trabalho, têm efetuado palestras baseadas neste princípio do alinhamento de ideias. É essencial para a subsistência de qualquer grupo social. E não só alinhamento de ideias, mas alinhamento também de atitude, de ação. Atitude na Bíblia, meus irmãos, as atitudes estão vinculadas à questão do amor, porque o amático vai muito além da questão intelectual. Então, observe o versículo de número 2, onde Paulo diz, ele diz:
completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor. Ou seja, uma atitude semelhante em amor. Ter um amor semelhante, estar alinhado em atitudes de amor. Então, um alinhamento de ideias, um alinhamento de atitudes de amor e um alinhamento de sentimento. Quando ele diz, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, mesmo sentimento. E note bem, meus irmãos, que quando Paulo fala do alinhamento de sentimento, de motivação, ele associa isso ao alinhamento nosso com Cristo Jesus. Nós estamos alinhados com Cristo Jesus, unidos com Cristo Jesus, mas nós devemos também alimentar esse alinhamento com Cristo, no sentido de ter o mesmo sentimento. Versículo de número 5, capítulo 2, versículo de número 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, se eu tenho que ter o mesmo sentimento que Jesus, eu tenho que estar alinhado com Cristo em meu sentimento, eu tenho também que estar alinhado com meu irmão em Cristo, ter o mesmo sentimento que meu irmão em Cristo. Isso é um desafio muito grande, meus irmãos. Eu diria até que, mesmo dentro da igreja, só um milagre para os crentes pensarem a mesma coisa. Nós que estamos no dia a dia da igreja sabemos disso. Pensar a mesma coisa é só um milagre. Ter o mesmo tipo de sentimento diante de certas circunstâncias, só um milagre. Ter o mesmo tipo de atitude, só um milagre, porque a tendência é a bagunça, é a desunião, a confusão, o atrito. Essa é a tendência natural. Quando nós pensamos diferente do nosso irmão em Cristo, meus irmãos, a tendência não é, deixa eu tentar entender o outro lado. A tendência é brigar pelos nossos direitos e até o fim com isso. Nós temos uma forte tendência à desunião. Vamos aprender então com o apóstolo Paulo qual é o caminho para o alinhamento cristão. Quando eu digo que é necessário uma ação sobrenatural, um milagre de Deus para que nós estejamos alinhados, isso significa que Deus já tem feito, nós não estaríamos aqui reunidos nesta noite em adoração. Esta igreja já teria se dividido a ponto de nem existir mais. E nós estamos até aqui porque até aqui nos ajudou o Senhor, inclusive no alinhamento. Imperfeito, é claro, mas sob direção e ação do Espírito Santo por sua graça, porque senão nós não estaríamos aqui. Vamos crescer nessa unidade, entendendo a importância deste alinhamento. É possível pensar a mesma coisa? É possível ter os mesmos sentimentos e a mesma atitude? Se não fosse, estaria escrito na Bíblia. Se não fosse possível, não haveria essa exortação. Difícil de conseguir. Mas vamos fazer o que Paulo nos diz em Filipenses capítulo 3. Não cheguei à perfeição, mas eu prossigo para o alvo. Nós devemos nos preocupar mais com o nosso agir no processo do que a conclusão do processo. Pastor, nós vamos conseguir? Meus irmãos, não se preocupa sobre se nós vamos conseguir ou não. Nos preocupemos em vamos lutar para conseguir. Esse é o intuito bíblico para nós. O caminho para o alinhamento cristão, meus irmãos, está em primeiro lugar. Considerar a exortação que há em Cristo Jesus. Essa é a primeira atitude. Considerar a exortação de Cristo, ou a exortação em Cristo. O caminho para o alinhamento cristão está, em primeiro lugar, considerar a exortação em Cristo. Se nós seguirmos esses parâmetros, nós vamos conseguir nos manter alinhados. Ele diz no versículo de número 1, se há, pois, alguma exortação em Cristo, se há, pois, alguma exortação, aí no versículo 2 ele diz, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Ele não começa com a ordem do alinhamento. Ele não diz, penseis a mesma coisa. Ele começa falando da exortação que há em Cristo. Se há alguma exortação em Cristo, então pense a mesma coisa. O que ele está dizendo com isso? Para nós conseguirmos pensar a mesma coisa, nós devemos considerar ou levar em consideração a exortação que há em Cristo Jesus, como todos os outros elementos que se seguem ao texto. O que significa considerar a exortação que há em Cristo Jesus? Aqui no texto em português começa com essa condicional se. Se há alguma exortação, então, de fato, penseis a mesma coisa. Pensem a mesma coisa. Se for uma condicional, meus irmãos, de fato, como está no texto português, então, significa que é possível que haja uma exortação em Cristo ou não. Se há alguma exortação em Cristo. Então, o texto em português não fica muito clara a ideia da intenção do apóstolo. O texto grego, ele deixa mais claro. Em português, nós temos como conjunção condicional o se. Mas em grego nós temos duas conjunções condicionais.
o ean e o ei. O ean significa uma hipótese. Se Deus permitir, faremos isso. O ei significa um fato, como o diabo falou para Jesus: se és o Filho de Deus, ou seja, é um fato, tu és o Filho de Deus, então lança-te daqui para baixo. Qual dessas duas conjunções em grego, ou condicionais, o apóstolo Paulo usa? Ei, que significa, já que há uma exortação em Cristo Jesus. Por que eu explorei expositivamente essa questão do grego? Porque nós precisamos entender a importância disso dentro do texto. O que o apóstolo Paulo está dizendo não é, se houver uma possibilidade de Cristo te exortar, então pense a mesma coisa. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: existem exortações de Cristo a esse respeito, por isso, pense a mesma coisa. O que ele está dizendo é, Cristo nos exorta, então pensemos a mesma coisa. Tem a ver com a motivação. Por que eu tenho que me esforçar para chegar a uma unidade de pensamento? Por que eu tenho que me esforçar para estar alinhado com meu irmão no trabalho, da obra? Porque Cristo me exorta a isso. E o fato de Cristo me exortar a essa unidade, isso é suficiente. A palavra de exortação de Cristo é suficiente. Então, nós poderíamos, com certa tranquilidade, traduzir esse texto da seguinte forma: já que existe uma exortação em Cristo Jesus, pensemos a mesma coisa. A palavra exortação, meus irmãos, é a palavra grega parakaleo, ou paráclitos, que tem a ver com o chamado, o exortador, o consolador. É aquele que é chamado para estar ao lado, para consolar, mas também para ensinar, para corrigir. Cristo é aquele que está ao nosso lado nos corrigindo. E de que maneira Ele nos corrige quanto à unidade cristã? Ele nos corrige nos exortando a amar uns aos outros. Evangelho de João, capítulo de número 13, versículo de número 35. Novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Essa exortação ela é ecoada nas palavras do apóstolo Paulo no versículo 27 desta carta, capítulo 1, versículo 27, onde fala acerca da unidade cristã. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que eu, indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Isso é Cristo Jesus nos exortando através do apóstolo Paulo. Também ele faz o mesmo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 4, onde ele diz: rogo-vos, meus irmãos, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, perdoando-vos uns aos outros, suportando-vos uns aos outros. Ele diz, esforçando-vos para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E ele continua no versículo 4 dizendo: há um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um de todos. Isso significa, por que eu tenho que me esforçar? Por que eu tenho que me esforçar para estar unido com meu irmão? Porque há um só Deus, há um só Senhor, há um só Espírito, há uma só fé. Ou seja, existe uma unidade na Trindade. Essa unidade na Trindade se estende pela igreja. Meus queridos irmãos, qual é o caminho para que a igreja consiga trabalhar alinhada, apesar de um desafio tão grande pensar a mesma coisa? Em primeiro lugar, lembrar da exortação de Cristo, considerar a exortação de Cristo Jesus. Quando você estiver fazendo o planejamento da sua sociedade interna, do seu departamento, do seu ministério na igreja, saiba que haverá discordâncias, às vezes discordâncias leves, e às vezes essas discordâncias serão mais pesadas, mais contundentes. E quando você perceber que o clima está sensível por causa dessas discordâncias, porque nós somos tão infantis, eu vou repetir, nós somos tão infantis que nós permitimos que nossas divergências de ideia, nossa unidade. Nós somos infantis. E se você acha que não é, então comece a trabalhar na igreja e você verá o quanto você e nós somos infantis. Por isso que Paulo nos exorta na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 13, dizendo: antes eu pensava como menino, eu agia como menino, eu tenho que avançar e amadurecer. Mas nós permitimos, certamente, que nossas divergências de ideia atinjam a unidade cristã. Então, quando houver essas divergências, eu tenho que lembrar: opa, peraí, eu não posso me dar de viver em inimizade com meu irmão, porque nós pensamos diferente. Porque Cristo me exorta à unidade. Nada mais, nada menos do que o próprio Cristo me exorta a viver em unidade.
para que haja alinhamento, é necessário nós considerarmos a exortação em Cristo Jesus. Em segundo lugar, considerar a consolação de amor. Para que eu viva em alinhamento com meu irmão, tenho que considerar, ou levar em consideração, a consolação de amor, ou a consolação cristã, ou a consolação que vem do Pai de amor, em outras palavras. Paulo fala isso no versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor. Meus irmãos, Paulo nos diz na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo 3 e 4. Bendito seja Deus e Pai das misericórdias e de toda consolação. De fato, Deus é Pai de toda consolação. Se nós conseguimos ser consolados ou conseguimos consolar uns aos outros, a origem é Deus. E Ele nos consola, diz Paulo no capítulo 1 da sua segunda carta aos Coríntios. Ele que nos consola em toda a nossa dor e sofrimento e nos exorta a consolarmos uns aos outros, na medida em que nós somos consolados por Deus. Então, observem, nós recebemos de Deus a consolação nos momentos de lutas, e quando Deus nos consola, Ele está nos dando condições para poder consolar os outros quando estão passando por lutas. E nesse sentido, todos nós somos consolados por Deus nos momentos de angústias e de tristeza. E também Deus nos usa para consolar os outros. Isso é motivo de vivermos ou lutarmos por um alinhamento, uma unidade cristã. Então, veja, qual é o caminho para o alinhamento cristão? Alinhamento de ideias, de atitude, de sentimento. Entender que Cristo me exorta, entender que Deus me consola e que eu devo consolar uns aos outros. Isso deve ser motivo, deve me constranger a viver em unidade com meu irmão, em alinhamento com meu irmão. Ou seja, o cuidado de Deus, o consolo de Deus que se evidencia deve me constranger a viver alinhado com o meu irmão, deve me constranger ao amor ao próximo. Meus irmãos, em primeiro lugar, considerar a exortação em Cristo. Em segundo lugar, considerar a consolação de amor. Em terceiro lugar, considerar a comunhão do Espírito. Versículo 1. Já que há, pois, portanto, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito. O que significa essa comunhão do Espírito? Comunhão com Deus do Espírito Santo. Comunhão com Deus oriunda do Espírito Santo. Isso nos faz lembrar as palavras do apóstolo Paulo ao encerrar suas cartas, suas epístolas, quando ele dá a sua bênção apostólica nos dizendo: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Do que trata essa comunhão do Espírito Santo? Trata, meus irmãos, do acesso a Deus e de alimentar esse acesso a Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1, depois mediante a fé temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual nós obtivemos agora acesso a esta graça. Esse acesso, meus irmãos, ele é mais explorado na carta aos Hebreus, onde se diz no capítulo de número 4, versículo 16, aproximemo-nos junto ao trono da graça, a fim de alcançar a graça e misericórdia. Hebreus capítulo 10, versículo 19 diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, na presença de Deus, usufruir da comunhão do Espírito, ou da comunhão oferecida pelo Espírito. Agora, o que isso tem a ver com alinhamento de ideias? É muito simples. Se você não está alinhado com seu irmão, como poderá estar alinhado com Deus? Aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão está mentindo. Como pode da mesma fonte jorrar água doce, água salgada ou água amarga, como diz Tiago? Da mesma boca que procede louvores a Deus, procede maldição e amargura contra o nosso irmão em Cristo. De fato, é incoerente nós dizermos que nós estamos alinhados e desalinhados com o nosso irmão. É uma mentira, é uma falácia, é uma hipocrisia. Por isso que Jesus nos diz, meus irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 44, ao oferecer a tua oferta no altar e te lembrares que tem alguma coisa contra o teu irmão, volta e acerta a situação com seu irmão. Reconcilia-te com teu irmão, para então voltar a entregar a tua oferta. Ou seja, a minha adoração a Deus, o meu alinhamento com Deus, em relacionamento com Deus, está intimamente relacionado ao meu alinhamento com o próximo. Observe como o autor aos Hebreus enxerga de maneira contundente esta correlação de alinhamentos. Ele diz, Hebreus 10, versículo
19 a 22, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho, isto é, pela sua carne, tendo a consciência purificada e o coração purificado de má consciência. Ou seja, para eu desfrutar da intimidade com Deus, do acesso a Deus, da comunhão com Deus, é necessário que eu o faça com a consciência limpa. Como nós vamos desfrutar de relacionamento com Deus se minha consciência me lembra que eu tenho algo contra o meu irmão? Eu não penso a mesma coisa que o meu irmão no sentido de inimizade, não tenho o mesmo sentimento que o meu irmão, e está havendo atrito com o meu irmão. Tem crente que consegue levar uma vida de hipocrisia com muita tranquilidade. Tem crente que está anos, após anos na igreja, falando mal de todo mundo, e se aproxima de Deus de maneira cínica para orar. Por que eu digo de maneira cínica? Meus irmãos, isso não é uma opinião minha, eu estou falando as proféticas do profeta Malaquias, do cinismo do povo. Palavras de Deus dirigidas a Isaías no capítulo de número 1, já não posso suportar as vossas reuniões solenes, por causa do cinismo do povo. Fala mal dos crentes, fala mal dos irmãos o tempo todo, não consegue viver em união, não consegue trabalhar em conjunto, mas se atreve a falar com Deus. Meus irmãos, o alinhamento com Deus está relacionado ao alinhamento com o próximo e vice-versa. Então Paulo diz, já que há uma consolação, já que há uma exortação em Cristo, e já que do Espírito, então penseis a mesma coisa. Nós devemos entender essa relação. Em último lugar, repetindo, qual é o caminho para o alinhamento cristão? Está em considerar a exortação em Cristo, considerar a consolação de amor, considerar a comunhão do Espírito e, por fim, considerar entranhados afetos e misericórdia. Versículo 1. Há, portanto, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há, ou já que há, entranhados afetos e misericórdias. Meus irmãos, esse texto deveria nos constranger profundamente. O que é entranhados afetos? É que é um amor tão intenso que ele parte das entranhas. É um afeto tão intenso que ele parte das entranhas. Como o nosso amor cristão pode ser tão... Cumprimentamos uns aos outros e depois que viramos as costas, falamos mal uns dos outros. É impossível esse amor proceder das entranhas. Procede de lábios impuros, procede de lábios falsos, procede de lábios bajuladores, procede de Judas, de serpente, de cobra. Afinal de contas, quem costuma agir traiçoeiramente é cobra. Pastor, hoje, eu estou aqui apenas para dar recados de Deus através da palavra de Deus. Não vou perder tempo falando de coisas a não ser daquilo que a palavra diz. E a palavra diz no capítulo 3 de Romanos, que nós somos como serpente, como víboras. Então, sim, nós podemos e muitas vezes agimos como cobra, como víbora. Veneno de víbora está em seus lábios. Paulo nos exorta a amarmos uns aos outros com entranhados afetos. Não é aquele afeto superficial. Eu tenho que amar meu irmão intensamente, desde o meu interior. Esse é o grande desafio para nossas vidas, meus irmãos. Porque se nosso amor for apenas superficial, muitos ímpios se comportam melhor do que nós. Uma vez que a Bíblia nos exorta a amarmos uns aos outros com entranhados afetos, ou com um afeto que procede de um coração com amor intenso, de fato, então, eu tenho que pensar a mesma coisa. De fato, eu tenho que ter o mesmo sentimento, uma vez que Deus exige de nós entranhados afetos. Aí você diz, mas pastor, como é que eu vou amar meu irmão se eu sei que ele é falso comigo? Se eu sei que ele fala mal de mim? Não sei se você já esteve nessa situação. Mas dentro da igreja, dentro dos conflitos que há dentro da igreja, inclusive eu já devo adiantar para os irmãos que não estão envolvidos nos trabalhos internos da igreja, que existem conflitos nos trabalhos internos da igreja. Não é por isso que nós devemos sair da igreja, porque o conflito começa conosco, e Deus usa os conflitos para sarar nossos corações e transformar nosso caráter. Não seja fujão, não seja covarde e dizer, eu vou sair da igreja porque não aguento mais confusão na igreja. É na confusão que Deus transforma o nosso caráter. Porque Ele expõe o nosso caráter, o caráter do outro.
nos constrange a mudar. Deus nunca nos chamou para uma zona de conforto. Deus nunca disse: eu quero que você procure uma igreja que esteja incessantemente em paz. Se Ele quisesse que você estivesse na igreja assim, Ele teria te matado, porque lá no céu tem. Então, nós não devemos buscar confusão, devemos lutar contra a confusão. Mas se você não é confusão, não se assuste, porque isso faz parte do processo. Agora, como eu vou cumprimentar meu irmão se eu sei que ele tem falado mal de mim? É possível acontecer isso? É claro que é possível. Alguns viram o rosto e não falam com a pessoa passa na frente e não dá bom dia, não dá boa noite. Nos contextos evangélicos diversos não dá paz do Senhor, não dá graça e paz. Outros dão um sorriso amarelo, tipo assim, bom dia. Então, pastor, é que eu não sou falso. Você está errado, sincero, mas errado na sua atitude. Como tem que fazer? Como Cristo. Porque o versículo 5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E o que Cristo fez? Pegue o exemplo de Cristo com Judas. No dia da traição, Jesus chamou Judas de amigo. Amigo, a que vieste? Você não supõe que Jesus estava sendo falso. Ele estava sendo verdadeiro. Então, Jesus, mesmo sabendo que Judas estava sendo falso, Jesus, não mudou. Continuou sendo sincero. Quando você sabe que alguém fala mal de você, quando você sabe que alguém não gosta de você, trate-o bem. Mesmo assim, vença o mal com o bem. Boa noite, meu irmão. Está tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Como está a família? Pastor, eu estou sendo falso, então você tem que mudar. Não é deixar de falar, é mudar o seu sentimento. Meus irmãos, entranhados afetos e misericórdias. E nós vamos encerrar com o tema das misericórdias. Por quê? Porque as misericórdias de Deus são referência, ou é o referencial maior para nossos relacionamentos e alinhamento. Essas misericórdias de Deus foram profetizadas no Antigo Testamento. Salmo 23, versículo 8, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias de minha vida. Lamentações, capítulo 3, versículo de número 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Romanos, capítulo de número 11, versículo 33, Deus encerrou todos na desobediência, a fim de usar misericórdia para com todos. Romanos, capítulo de número 12, versículo 1, rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus. Essas misericórdias, é misericordioso. Quando eu for misericordioso com meu irmão, o alinhamento vai ser certeiro. Nós vamos conseguir viver alinhados. Quando o seu irmão pensa diferente, mas pastor, a ideia do meu irmão é uma ideia absurda, como que eu vou suportar isso? Estou trabalhando junto com meu irmão, estou fazendo planejamento. O que nós vamos fazer no sábado tal, para fazer um trabalho na igreja? Aí o seu irmão vem com um pensamento estranho. Eu acho alugar um carro de som e evangelizar 4 horas da manhã com esse carro de som na praça. Aí você respira fundo. Meu irmão, essa ideia não dá, né? Você já fecha a cara. Quando você lembra constantemente que Deus, Ele foi tão misericordioso com você, que te livrou do inferno gratuitamente e não vai tirar de você a salvação, e o seu irmão tem uma ideia absurda, você diz, essa ideia não é boa. Mas você diz, meu irmão, e se nós fizéssemos de uma outra forma? Veja a minha ideia, veja o que você acha, vamos pensar juntos? Então, há uma postura de quebrantamento, uma atitude prévia de misericórdia, um ato de misericórdia. Se não for assim, será impossível haver alinhamento. Aí você diz, mas pastor, na minha empresa existe alinhamento de ideia, porque senão vai ser demitido, é claro. Ou a pessoa entra no alinhamento de ideia, demitido da empresa. E na igreja? Na igreja, como não há demissão, então o outro ele é obrigado a engolir as minhas ideias. Está errado. Está errado. As misericórdias de Cristo têm que me motivar a viver uma vida de alinhamento. Então, é difícil? É muito difícil vivermos em alinhamento, o alinhamento cristão. Mas nós temos aqui o caminho para o alinhamento cristão, está em considerar a exortação de Cristo, a consolação de amor, a comunhão do Espírito e os entranhados afetos e misericórdias que Deus exige. Isso deve nos motivar a vivermos alinhados e somente assim conseguiremos um alinhamento cristão. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos.